E aí, turma, tudo bem? Com certeza só coisas boas virão, com certeza só coisas boas virão. Com certeza hoje será o melhor dia da minha vida. Com certeza hoje já está sendo o melhor dia da minha vida. Em tudo que eu vou fazer, sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. E aquilo que parece dar errado sempre vai dar certo, porque sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. Turma, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações, marca alguém que vocês conhecem e vamos pro vídeo. Aqui com alguns passageiros esses dias aqui e a gente tava trocando ideias sobre concretização de projetos, metas alcançadas, desejos que são realizados. E também muitas pessoas que deixam de realizar seus desejos porque falta um incentivo dela própria, falta pessoas que vai motivar elas, falta garra da própria pessoa para que ela seja concretizado o seu desejo. Então a gente conversou bastante, a gente trocou uma ideia por causa disso. Então todo ano, as pessoas colocam no papel, colocam que vai ser realizada as metas, colocam que vai tudo dar certo. E ela não consegue manter aquele gás, ela não consegue manter aquela determinação, não consegue manter aquele foco que ela começou o mês de janeiro. Então, cada ano é projeto atrás de projeto e aquilo nunca sai do papel. Poucas coisas saem do papel. A pessoa diz, mas é porque parece que quanto mais eu quero, aquilo ali parece que tem uma força maior que me atrasa, aparece muita coisa para mim fazer e aparecem outros compromissos e eu acabo deixando de fazer aquilo que eu tinha almejado e que aquilo que eu estava determinando e não conseguia que realizasse. Então eu falei para ela, você tem que... Eu mostrei essa leitura para ela, que eu gosto sempre de estar lendo e às vezes eu gosto de estar grifando ou então guardando uma leitura, parece que é chamada assim, ó, eu leio um livro, às vezes eu marco, às vezes eu guardo a página, a pessoa vem, conversa comigo, eu tiro em cima e mostro para ela. E o pessoal, graças a Deus, vai se inscrevendo no canal. Então ele fala o seguinte, método fundamental de afinação da mente. Então, falei sobre a mente que segue o hábito ou a mente que segue a tendência. E expliquei que podemos compará-la a um carro. Se o motorista direcioná-lo para um rumo e depois adormecer no volante, o veículo continuará avançando na direção até se chocar contra um obstáculo, como por exemplo a árvore à beira da estrada. Acho que se compreendemos bem o que é a mente que segue o hábito ou a mente que segue a tendência, podemos entender melhor o processo de manifestação dos fatos ou dos karmas, que as pessoas, eu tenho um karma e para mim eu não consigo, essa energia desse karma é grande, eu não consigo terminar minha casa. Então a gente vai comparando isso aí, qualquer dúvida vocês pesquisam aí mais detalhado a respeito dos karmas. O significado da expressão mente que segue o hábito é o seguinte: a mente, uma vez direcionada num sentido, habitua-se a agir nessa direção e não muda enquanto não receber um estímulo para seguir uma outra direção ou um outro rumo. A mesma coisa quando as pessoas colocam o desejo no papel e dizem, eu vou fazer isso, e começa a aparecer outras coisas, mas isso aqui deve ser mais fácil, isso aqui deve ser melhor. E o pensamento do desejo anterior fica guardado, fica esquecido, ou ele dá um novo estímulo, ou ele tem uma motivação, ou ele tem uma determinação por parte dele, ou ele não termina aquilo que ele começou. O pensamento é, por assim dizer, uma voz silenciosa. Muito cuidado aí, gente. O pensamento é, por assim dizer, uma voz silenciosa, ou seja, uma vibração mental. Uma vez emitido, sua força latente continua a existir. Então, ele é uma voz silenciosa. Então, uma vez emitido, sua força continua a existir, tal como uma voz gravada. Mesmo depois de ter sido executada, a ação visada e procura retomar a direção inicial sempre que tiver oportunidade. Quando for emitido um pensamento similar ou inicial ao que lembre aquele, a força latente daquele pensamento inicial encontrará a forma para que seja desencadeado os fatos que vão acontecer. Então, quando a gente tem um pensamento inicial, mesmo que seja em tom de brincadeira, uma coisa que a gente vê que vai prejudicar, que vai nos atrapalhar, mesmo aquelas famosas frases, daqui para frente é só para trás, que eu já expliquei para vocês. Então, o pensamento, ele grava aquilo ali. Por mais que seja em tom de brincadeira, vai chegar uma hora que você vai ficar encurralado de tanto você brincar com essas palavras. Então, quando você colocar no papel uma coisa para você manifestar, ou você segue a tendência de sempre estar se habituando a ter um gás do pensamento, a ter uma manifestação
favorável, positiva, para que você possa estar terminando isso, ou você vai voltar todas as vezes para a estaca zero. Então você tem que entender, a sua mente ela está seguindo uma tendência, ela está sendo estimulada, ela está tendo, todo dia você está olhando aquele seu diário, está olhando o caderno do seu desejo, o caderno de realização, o caderno de gratidão, ou você está fazendo a mente que segue o hábito. Eu vou fazer aqui, se der, bom, se não der, ano que vem eu termino. Então, se não tiver um estímulo, se você não tiver uma determinação focada naquilo que você quer concretizar, todas as vezes você vai ter o mesmo hábito de estar sempre anotando, o hábito de estar sempre querendo, o hábito de estar sempre almejando, sempre desejando, mas nunca vai ser concretizado. E eu conversei isso com a passageira aqui, falei para ela, falei, mas é aquela coisa, você tem que ver o que é prioridade para você, o que realmente você está querendo concretizar, se é a sua casa própria, se é o seu carro, se é um relacionamento, se é uma vida melhor, se é um concurso. Então você tem que colocar e direcionar a sua energia diretamente naquilo que você quer. Naturalmente você vai ter outras coisas para fazer, você vai ter outros afazeres, você vai ter outros compromissos, mas a sua prioridade vai ser concretizar o seu desejo. Então a gente tem que ter esse pensamento. É cansativo você estar sempre impulsionando o seu desejo? É cansativo. É cansativo, eu tenho um compromisso de acordar cedo para mim ir para a academia. Eu quero acordar mais cedo para mim ir para a academia. Então, 6 horas da manhã tá ótimo. A primeira semana a pessoa vai no gás. Da segunda semana ela já começa a dizer que está cansado, o corpo já não aguenta. Tudo é questão de adaptação. Tudo é questão de hábito, tudo é físico, tudo é como se fosse uma atividade física. Você tem que manter aquele ritmo, aquela energia, aquela vitalidade em direção àquilo que você quer. Tanto para atividade física, quanto para você estudar, você tem que ter o hábito, tem que ter o impulso, a impulsão, você tem que estar se impulsionando. Todo dia eu olho esse caderno aqui, eu mentalizo o meu carro, e nada acontece. Então você tem que mergulhar mais profundamente para dentro de você e ver o que você teve no passado que te deixou, que te desanimou. Às vezes o pessoal está com aquela energia toda, quando ele pensa que vai concretizar, chega alguém e joga um banho de água fria, tem gente que chega e fala alguma coisa negativa. Então esse hábito das pessoas quererem sempre parar aquilo que você está querendo concretizar, você já guardou, aquele karma de desânimo, aquele karma de deixar você não concretizar, ele tá vindo à tona de novo. Então você vai fazer o quê? Você vai passar por cima desse tipo de situação. Em que questão? Na persistência, na decisão, na escolha. Então faça com que a sua mente siga a tendência de crescer cada vez mais, faça com que a sua mente tenha a tendência de melhorar em todos os sentidos, faça com que a sua mente tenha o hábito de crescer, tanto numa leitura como uma meditação. Cada vez que você para fazer uma meditação, é cansativo. Então eu já cheguei a praticar bastante meditação. Eu chegava a faltar 5 minutos, eu faltava morrer. Eu marcava 5 minutos no relógio. Então, a hora que eu estava meditando, eu olhava para o relógio e falei, meu Deus, não vai tocar. Então, ali já estava o hábito de quê? O hábito da preguiça, o hábito do desânimo, o hábito da pressa. Então, com o tempo, eu fui pegando as manhas dos parangolé. Tinha dias que eu ficava 15, 20 minutos de meditação pela manhã cedo. Quando você termina, parece que você está em outro plano. Todas as mesmas situações que você está cercado não te atrapalham mais. As mesmas situações, parece que elas entenderam a situação ao seu redor. Ao meu redor, ele entendia. Não, o André agora está com outro pensamento. Realmente, ele está muito focado, muito determinado. E essas situações não atrapalham. Porque tem pessoas que vai para o trânsito, todo dia ele pega o mesmo trânsito, mas todo dia praticamente acontece a mesma coisa. Ele já gravou tão intensamente que o trânsito é ruim, que tudo acontece de ruim com ele, que ele não tem como mudar aquela mente dele do hábito para a tendência. Não, o trânsito cada dia está melhor. Por mais que não esteja, a sua mente ela vai te trazer situações diferentes. A sua mente ela vai fazer com que as pessoas que estejam ao seu redor, que vão para te atrapalhar naquele momento, caçem outras pessoas que estão com pensamento igual ou similar. Então por isso que as pessoas, nossa, todo dia eu faço a mesma coisa e todo dia acontece coisas diferentes que favorecem o meu crescimento. Por quê? Porque ela entendeu que a mente que segue o hábito, ela tem que ser impulsionada para ela não poder continuar naquele mesmo ritmo. Então fica essa dica para vocês. Qualquer dúvida, vocês deixem no comentário. Vamos curtir, vamos compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca alguém que vocês conhecem aí. Vamos para cima. André Monteiro e Maria das Graças, mente e corpo conectado com o todo. Bora lá!